Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Este é mais um Pergunte ao Napoli, o quadro aqui do nosso canal em que eu respondo perguntas que vocês me enviaram lá na caixinha do Instagram. Primeira pergunta, o inconsciente é o discurso do outro? Sim. Do ponto de vista de Jacques Lacan, sim. O Lacan definiu o inconsciente em vários momentos ali da sua obra como sendo o discurso do grande outro, não do pequeno outro, não do outro semelhante, não do outro outra pessoa. O discurso do grande outro. E o que é o grande outro na obra lacaniana, no pensamento do Lacan? A gente pode entender o grande outro essencialmente como a cultura, a sociedade, a ordem simbólica, como diz o próprio Lacan. Esse grande outro ele vai se encarnar na nossa vida, sobretudo nos primeiros anos de vida, na figura dos nossos pais, porque são os nossos pais que nos transmitem a cultura, que nos transmitem a ordem simbólica, que imprimem sobre nós os significantes mais importantes da nossa vida, os primeiros significantes da nossa vida. E por falar em significante, a gente já começa a explicação para essa definição do Lacan. Ela pode, como muitas das formulações do Lacan, ela pode ser entendida de diversas maneiras. A gente pode dar diferentes interpretações para muitas das formulações das teses propostas pelo Lacan. E com essa tese de que o inconsciente é o discurso do grande outro, é a mesma coisa, a gente pode interpretá-la de várias formas. Eu vou apresentar aqui para você uma possibilidade de interpretação. Por que o inconsciente é o discurso do grande outro? Vamos pegar o que é o inconsciente em Freud, porque o Lacan vai trabalhar essencialmente com as formulações, com as proposições do Freud. A psicanálise lacaniana é uma psicanálise fundamentalmente baseada na obra freudiana. Então, o que é o inconsciente lá no Freud? No Freud, o inconsciente é uma parte do aparelho psíquico, é uma parte da nossa mente em que estão representações, não sentimentos, não afetos, representações que nós recalcamos, ou seja, representações que nós não permitimos, que nós não damos conta de reconhecer conscientemente, que nós não permitimos que acessem a nossa consciência. E por que nós não permitimos que essas representações acessem a nossa consciência? Porque elas entram em conflito, elas são contraditórias, elas são incompatíveis com os nossos ideais. Isso é o inconsciente no Freud, um conjunto de representações recalcadas, beleza? Então vamos, a partir desse ponto de partida, vamos pensar então o inconsciente como sendo o discurso do grande outro no Lacan. Considerando que o inconsciente é um conjunto de representações, nós podemos nos perguntar como foi que essas representações nasceram no nosso psiquismo? Como é que elas apareceram na nossa mente? Elas são autóctones, ou seja, elas brotaram do próprio psiquismo? Não. O nosso psiquismo ele não produz representações por conta própria. As representações não nascem dentro do psiquismo. Elas vêm de fora. Elas vêm justamente do grande outro. Entendendo que as representações são, na obra freudiana, aquilo que no Lacan vai aparecer como sendo significantes, ou seja, esses elementos da linguagem, como é que as representações penetram, são internalizadas, são introjetadas no nosso psiquismo? Através da relação que a gente estabelece com o grande outro, com a cultura, com a linguagem, com a ordem simbólica. Então, uma primeira forma de entender o inconsciente é o discurso do grande outro é entendendo que aquilo que está no inconsciente, ou seja, representações, um conjunto de representações, tem como fonte, tem como nascedouro o grande outro. Essas representações vêm do grande outro. Mas existe ainda uma segunda camada interpretativa que a gente pode adicionar aqui.
A gente pode se perguntar, por que nós deixamos essas representações no inconsciente? Por que nós não permitimos que elas acessem a consciência? Eu já falei. Porque elas entram em contradição, elas são incompatíveis com os nossos ideais. E de onde vêm os nossos ideais? Do grande outro. Então, aquilo que está no inconsciente, aquele conjunto de representações, aquele conjunto de significantes, vem do grande outro. E o motivo pelo qual esse conjunto de significantes está lá no inconsciente também é o grande outro. A gente recalca por conta dos ideais que nós internalizamos, que nós introjetamos, a partir da nossa relação com o grande outro. Então, por exemplo, eu só recalco a representação significante do meu desejo incestuoso pela minha mãe, porque esse desejo incestuoso entra em contradição com o ideal cultural de que nós não devemos ter relações sexuais com as pessoas mais próximas da nossa família, com pai, mãe, irmãos, etc. É porque existe a lei do incesto, que não é natural, ela vem da cultura, ela vem do grande outro, é por conta da lei do incesto que eu recalco o representante, o significante do meu desejo incestuoso pela minha mãe. E esse significante, por sua vez, ele já vem do grande outro. Porque a representação do meu desejo, essa ideia do meu desejo, ela não nasce no próprio psiquismo. O que vem do próprio psiquismo é apenas o impulso, é apenas a energia sexual. Mas a representação, ela vem do grande outro, ela vem da linguagem. Então aquilo que está no inconsciente vem do grande outro, e o motivo pelo qual aquilo está no inconsciente e não na consciência também é o grande outro. Também é o ideal que me leva a censurar aquela representação. Então, essa é uma forma da gente entender por que o inconsciente é o discurso do grande outro. Porque aquilo que está no inconsciente vem do grande outro, e o motivo pelo qual aquilo está no inconsciente também é o grande outro. Nossa, essa resposta ficou longa, né? Deixa eu ver se eu consigo dar respostas um pouco mais curtas agora. Como a psicanálise lida com o toque? Veja, em primeiro lugar, a psicanálise não trabalha com esse termo, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Esse é um termo da psiquiatria descritiva. Por quê? Porque transtorno obsessivo compulsivo é apenas uma palavra, é apenas um termo, é apenas uma etiqueta utilizada pela psiquiatria descritiva para designar um conjunto de manifestações clínicas, um conjunto de sintomas. Quais sintomas essencialmente? Pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, ou seja, pensamentos que o sujeito não consegue controlar, que invadem a sua consciência, e atos compulsivos, ou seja, certos comportamentos que o sujeito não consegue deixar de fazer. Comportamentos, por sua vez, que estão articulados a esses pensamentos obsessivos. E como é que a psicanálise lida com esses sintomas, pensamentos obsessivos e atos compulsivos que geralmente aparecem articulados? Ora, do ponto de vista psicanalítico, esses pensamentos obsessivos, esses pensamentos que invadem a consciência do sujeito, na verdade, eles são substitutos de outros pensamentos que o sujeito recalcou. Então, se de repente o sujeito tem como pensamento obsessivo ali que invade a sua consciência a ideia de que a qualquer momento o seu pai pode morrer. Então o sujeito chega na clínica dizendo: eu não consigo deixar de pensar nisso, toda hora vem na minha cabeça a possibilidade do meu pai morrer. E aí você fica sabendo que o pai desse sujeito já morreu, por exemplo. Mas mesmo assim, vem na cabeça dele essa ideia: o seu pai pode morrer, o seu pai pode morrer. Ele não consegue entender, ele fala: eu tô ficando maluco, porque o meu pai já faleceu, e como é que eu posso ficar pensando que o meu pai pode morrer? Na verdade, essa ideia obsessiva, esse pensamento obsessivo que não sai da cabeça do sujeito, ele está ocupando o lugar de um outro pensamento que esse sujeito recalcou. Então, para que esse pensamento obsessivo desapareça, esse sujeito vai precisar descobrir qual foi o pensamento que ele recalcou. E por que ele recalcou? Porque esse pensamento que ele censurou entra em contradição com seus ideais.
esse pensamento que ele censurou é incompatível com a imagem ideal que ele deseja ter de si mesmo. Os atos compulsivos, por sua vez, geralmente são praticados em função dos pensamentos obsessivos. Então, é muito comum que o sujeito faça determinadas coisas para que aquilo que ele imagina que pode acontecer não aconteça. Então, o comportamento pode ser meio supersticioso, né? Se eu contar quantos passos eu dou até ir ao banheiro, o meu pai não vai morrer. Então ele tem um pensamento obsessivo de que o pai vai morrer, mas se ele fizer determinada coisa, aquilo que o seu pensamento está dizendo que vai acontecer, não acontecerá. Então o grande problema, a fonte do problema mesmo, são os pensamentos obsessivos. Os atos compulsivos geralmente são praticados para neutralizar a ameaça gerada por aqueles pensamentos obsessivos. E, como eu disse, para que esses pensamentos obsessivos desapareçam, o sujeito precisa descobrir o que ele recalcou. Esse é o grande desafio quando a gente está lidando com esse tipo de sintoma. Próxima pergunta. Preciso escolher uma única abordagem na clínica? Caso seja sim, por que é tão difícil? Olha, eu não sei de que abordagem você está falando. Se você é uma estudante de psicologia e está falando de abordagens psicológicas, sim, você precisa escolher uma. Por quê? Porque as abordagens psicológicas, eu estou falando aqui da psicanálise, behaviorismo, cognitivo-comportamental, existencial, etc., elas são matrizes teóricas essencialmente distintas. Elas trabalham com pressupostos absolutamente incompatíveis. Então não tem como você trabalhar com a psicanálise e a terapia cognitivo-comportamental ao mesmo tempo, ser psicanalista e trabalhar com o existencialismo ao mesmo tempo. Não dá, porque são matrizes que trabalham com pressupostos, com fundamentos conceituais que não são compatíveis. Aí você pode me perguntar, mas por que é tão difícil? Olha, não necessariamente é difícil. Talvez a sua dificuldade seja a de renunciar àquilo que você percebe como sendo características interessantes de outras abordagens. Você pode gostar muito de psicanálise, por exemplo, e achar certos aspectos do behaviorismo ou do existencialismo interessantes. Mas, para que você trabalhe com a psicanálise, você precisará abrir mão, você precisará fazer essa castração, renunciar à aplicação dessas coisas que você considera interessantes na clínica psicanalítica. É claro que, eventualmente, eu sou um defensor disso. Em certos contextos, você pode utilizar, com finalidade psicanalítica, certas estratégias de outras abordagens, mas dentro da ética psicanalítica. O que não dá para acontecer é, com esse paciente eu aplico a psicanálise, com esse o behaviorismo, com esse a existencial. Isso não dá para acontecer, você vai estar fazendo um mau serviço. Você vai estar agindo de maneira profissionalmente incompetente. Mas dentro da psicanálise, se você estiver pensando nas abordagens dentro da psicanálise, a coisa é diferente. Por quê? Embora haja diferenças absolutamente indiscutíveis entre a abordagem lacaniana, a winnicottiana, a freudiana, a ferenciana, etc., todas essas abordagens dentro da psicanálise, elas partem de um solo comum, de determinados pressupostos, como, por exemplo, a existência do inconsciente, que são comuns. Então, dentro da psicanálise, sim, você pode utilizar contribuições dos vários autores. Agora, o que não dá é para ser psicanalista de dia e behaviorista de noite. Aí não dá, não. Próxima pergunta, medo de dar certo. O que a psicanálise diz? Na imensa maioria das vezes, o medo não é de dar certo. Tipo, sei lá, o sujeito está próximo de ganhar uma promoção no trabalho e ele está com medo de ganhar a promoção. Na maioria das vezes não se trata disso. O sujeito vai fazer uma prova e ele está com medo de ser aprovado nessa avaliação. Na maioria das vezes não se trata disso. Na maioria das vezes o medo não é da coisa positiva, do objeto que ele vai ganhar ou que ele pode ganhar. Na maioria das vezes, o medo é das consequências de ganhar. Então, por exemplo, estou próximo de ganhar uma promoção no trabalho. Em si, a promoção vai ser positiva. Eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter um salário melhor, eu vou ter mais respeitabilidade dentro da empresa, o meu status dentro da empresa vai subir, etc. Mas
Em contrapartida, eu terei mais responsabilidades. Então, o medo não é de dar certo a promoção. O medo é das responsabilidades que eu terei depois que eu assumir essa nova condição. O medo também pode ser, não necessariamente das consequências, mas do que significa aquela promoção, aquilo que a pessoa vai ganhar. De repente, o dar certo numa determinada situação, seja uma promoção, passar no concurso, passar numa prova, etc., o dar certo pode significar inconscientemente para esse sujeito determinados perigos. O estar numa determinada posição, conquistar aquela pessoa que o sujeito tanto deseja, aquela conquista, por estar associada na mente desse sujeito a determinados perigos relacionados à sua história de vida, pode ser vista, a conquista pode ser vista como algo ameaçador. Então perceba, o medo não é da coisa em si, não é do objeto dar certo. O medo pode ser das consequências do dar certo, das consequências práticas, ou do significado do dar certo do ponto de vista inconsciente nesse sujeito. Próxima pergunta, quando o paciente vem sempre com discurso elaborado e diz não ter queixa nenhuma relação. Não entendi muito bem esse queixa nenhuma relação, mas eu acho que você está falando daqueles pacientes que chegam nas sessões com um discurso muito bem construído, que não parecem ter dúvidas, questionamentos, hesitações. O paciente parece que está fazendo um discurso já pronto, né? Isso é relativamente comum na clínica. E o que você pode fazer? Você pode aproveitar as brechas desse discurso. Todo discurso, por mais bem elaborado que ele seja, ele apresenta determinadas brechas. Determinados pontos que você pode utilizar como âncoras, como deixas, como ganchos para desestruturar um pouco aquele discurso. Porque o objetivo, numa análise, não é que o sujeito faça um discurso bonitinho, é que ele associe livremente. E se ele faz a associação livre, o discurso não vai sair bonitinho. Pelo contrário, o discurso tende a sair mais confuso, contraditório. Então, esse sujeito que está chegando com o discurso muito pronto, ele está fugindo da associação livre. E o que você pode fazer é perturbar esse discurso pronto. Ainda que, ao fazer isso, você não tenha em mente uma determinada interpretação específica, ou seja, você não vai perturbar necessariamente quando você acha que tem alguma coisa ali que ele não está enxergando, então eu vou pontuar para ele, de repente, pensar sobre aquilo. Não, você pode perturbar por perturbar. Aproveitar as brechas do discurso dele para simplesmente quebrar essa estrutura defensiva que ele criou para não fazer associação livre. Os cortes das sessões também podem ser estratégias muito interessantes nesse sentido, ou seja, você não terminar as sessões no tempo protocolar. Então, sei lá, vamos supor que você trabalha com um tempo de 45 minutos e tende a terminar sempre mais ou menos com 45. Tenta terminar algumas sessões com uma duração diferente, porque isso pode levar esse sujeito a se questionar. Por que será que ela terminou aqui e não nos 45? O que será? Será que eu falei alguma coisa específica? Então, você precisa, como analista, aproveitar as brechas desse discurso para desestruturá-lo um pouco, porque, evidentemente, se esse paciente está indo para a terapia, se ele está comparecendo às sessões, é porque tem um sofrimento aí, tem algo para ser trabalhado. Mas se ele chega para você com o discurso pronto e diz que não tem queixa, não tem nada para trabalhar, é o sinal de que ele está se protegendo, ele está se defendendo e você então não pode contribuir, não pode ser cúmplice dessa defesa. Você precisa ajudá-lo nesse sentido a desestruturar um pouco esse discurso. Próxima pergunta, você poderia explicar o conceito de resistência em psicanálise? Olha, resistência é uma força. É uma força que nós empregamos inconscientemente para nos protegermos daqueles pensamentos, daquelas ideias que nós recalcamos ou que nós dissociamos, ou seja, aquelas ideias que a gente não dá conta, que a gente não suporta reconhecer conscientemente. Por que a resistência existe? Porque se nós simplesmente recalcássemos determinadas ideias,
Essas ideias, por serem dotadas de um valor afetivo muito forte, né, por terem muita energia ligada a elas, elas retornariam para a consciência imediatamente. Né? Então eu tenho um desejo adúltero e eu recalco esse desejo porque ele entra em contradição com o meu ideal de fidelidade. Então eu recalco esse desejo adúltero. Só que esse desejo, se ele existe em mim, ele tem a sua força. Ele está ligado à minha pulsão sexual. Então, se eu não empregasse nenhum tipo de resistência, esse desejo retornaria. Ele retornaria para a minha consciência. Então eu preciso aplicar uma força que vai na direção contrária desse desejo. É como se eu expulsasse uma pessoa da minha casa e eu precisasse colocar um segurança armado ali na porta da minha casa para evitar que essa pessoa retorne. Porque se eu não fizer isso, a pessoa vai invadir, porque ela tem muita força. Então a resistência é esse segurança armado, é essa força que nós inconscientemente aplicamos para manter o conteúdo recalcado recalcado. Essencialmente, a resistência é isso. Agora, ela vai se apresentar clinicamente, ela vai se apresentar no comportamento do paciente, na fala do paciente, de várias formas. Por exemplo, na dificuldade de fazer a associação livre, nas ausências às sessões, por exemplo. Né? Então, de repente, você está trabalhando com o paciente e aí vocês começam a se aproximar de um determinado conteúdo recalcado. Pode ser que esse paciente, inconscientemente, comece a arrumar desculpas para faltar às sessões porque ele não quer que aquele conteúdo recalcado seja remexido. Então ele está colocando mais seguranças armados para evitar que isso aconteça. Ir à análise é tirar um pouco esses seguranças para que o conteúdo possa retornar, porque a análise faz isso. Na análise, a resistência tende a ser quebrada pelas intervenções do analista, pela própria associação livre. Então o sujeito pode começar a arrumar desculpas para faltar às sessões como uma forma de intensificar a resistência, porque ele sabe que aquele conteúdo recalcado está próximo de ser identificado, está próximo de ser descoberto. Próxima pergunta: como paciente consigo fazer algo para me desarmar, entre aspas, na sessão? Muitos bloqueios. Olha, o que eu recomendaria para você, para que você faça, eu não sei se você vai dar conta de fazer isso, mas o que eu recomendaria é que você falasse com o seu analista sobre esses bloqueios. O fato de você ter dificuldade para se abrir em análise, para se expressar, é parte do problema. É parte do problema que levou você a procurar ajuda. O que acontece na relação com o analista, gente, não é algo separado do adoecimento psíquico que motivou a sua procura do analista. Um dos grandes diferenciais da psicanálise é justamente o de entender que aquilo que se passa na relação entre o terapeuta e o paciente faz parte do processo terapêutico. Deve ser objeto de intervenção terapêutica. Porque a gente entende que o paciente transfere para a relação com o analista os seus padrões de relacionamento que podem ser extremamente doentios. Então eu tenho certeza que esse bloqueio que você sente de falar na análise, de se expressar ali com o seu analista, ele não acontece só com o analista. É muito provável que você tenha esse bloqueio com outras pessoas significativas da sua vida. Então você precisa falar sobre o bloqueio. Não significa que para fazer a análise você tem que vencer esses bloqueios. Enquanto eu não vencê-los fora da análise, eu não vou fazer terapia. Não! Você pode ir fazer análise e falar sobre o bloqueio que você sente de falar em análise. Você pode apresentar isso como uma demanda para o analista. Essa é a recomendação que eu te dou. Para finalizar, última pergunta: como analisar se é necessário propor ao paciente sessão 2 vezes na semana? Olha, o ideal mesmo seria que nós trabalhássemos com os nossos pacientes pelo maior número de dias possível durante uma semana. Quando Freud e os primeiros psicanalistas começaram a trabalhar, eles atendiam seus pacientes 5, 6 vezes por semana, né? De segunda a sexta, de segunda a sábado. Por isso, inclusive, que os processos transferenciais descritos na literatura psicanalítica das primeiras décadas, ele era bastante intenso, porque o analista se encontrava com o paciente
praticamente todos os dias, né? Com exceção aí do fim de semana, do domingo, praticamente todos os dias. Então, o ideal mesmo, para que a análise avançasse de forma mais significativa, mais rápida inclusive, era que a gente atendesse os nossos pacientes com muito mais frequência do que uma vez por semana. Por razões que eu confesso para você que eu ainda não estudei, pretendo estudar, mas por razões históricas, não são razões exatamente técnicas, nós começamos a trabalhar com essa frequência de uma vez por semana. Talvez isso tenha até a ver com questões de natureza econômica, financeira, né? Porque de fato a pessoa precisa ter muito dinheiro para conseguir fazer análise 5 vezes por semana. Mas aí a gente passou a trabalhar com esse tempo de uma vez por semana apenas. E aí, com determinados pacientes, a gente altera essa frequência para 2 vezes por semana, para 3 vezes por semana. E o que deve ser observado como critério para fazer isso? Do meu ponto de vista, um critério muito importante é a gravidade do quadro de adoecimento daquele sujeito. Há determinados pacientes que terão muita dificuldade para evoluir no processo trabalhando apenas uma vez por semana, devido à complexidade do quadro de adoecimento que ele apresenta. Há pacientes também que vão não conseguir suportar esperar uma semana inteira para voltar a encontrar o analista. Sobretudo aqueles pacientes que chegam na análise depois de algum episódio de muito sofrimento, de um episódio traumático. De repente você vai ter que atender essa pessoa 2 a 3 vezes por semana, pelo menos num primeiro momento, para depois começar a atender só uma vez por semana. Então, penso que um critério que você pode utilizar para determinar se você vai atender mais de uma vez por semana é isso, a necessidade do paciente. Esse paciente, ele dá conta de me esperar uma semana inteira? Ou não? Ele está muito fragilizado, então ele precisa me encontrar mais vezes. Esse é um critério importante. E também o critério da complexidade do quadro de adoecimento daquela pessoa. De repente, se você agenda apenas uma vez por semana com certos pacientes, o processo de evolução vai ser muito lento, porque aquele quadro apresentado pelo sujeito, ele demanda um trabalho um pouco mais intensificado. Essa avaliação, estou colocando aqui critérios, mas essa avaliação ela depende muito do seu tato, da sua sensibilidade clínica para detectar se o paciente precisa de mais de uma vez por semana ou não. É a sensibilidade clínica e, de repente, até uma supervisão pode te ajudar a fazer essa diferenciação entre pacientes que precisam de mais encontros e pacientes que precisam de menos encontros. Vocês viram que eu respondi a pergunta o que é o conceito de resistência em psicanálise. E lá na Confraria Analítica você vai encontrar uma aula especial específica sobre o conceito de resistência. Eu falei aqui rapidinho, dei uma explicação em humanês muito rápida, mas lá você vai encontrar uma aula completa sobre o conceito de resistência e vários outros conceitos dentro do módulo Conceitos Básicos. É um dos módulos que a gente tem lá na Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria Analítica, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis sobre psicanálise e 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite, que fica gravada, tá? E uma aula gravada mais curta toda sexta-feira. Você não vai perder, né? Se você gosta de psicanálise, se você se interessa, você precisa estar na Confraria Analítica. E para se tornar nosso aluno é muito simples. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99, ou se você preferir, você já pode fazer uma assinatura válida por 1 ano, no valor de R$ 497. O link para fazer sua assinatura da Confraria vai estar aqui embaixo, é o primeiro link da descrição. Bom, e antes de terminar, deixa eu falar rapidinho sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais,
é só clicar nos links que estarão aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, claro, não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp que você tiver, eu tenho certeza que alguma das perguntas que eu respondi aqui vão ser do interesse de muitas pessoas, então não deixe de compartilhar. Beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo, um grande abraço para você, tchau, tchau.